Agora a gente vai Parabéns. ali Obrigada, pra gente. bancada do Sebastião Tá certo. experimentar o que ele Seu criou. Sebastião, boa noite. Noite. Preparou nosso Eita. jantar de hoje? Tá um Tentei. pratão, hein? Pois é. Pratão aqui. Foi, acho que eu exagerei Sem um miserê. Me E conte aqui? aí o que o senhor fez. Eu preparei um molho bolonhesa, né? E a carne eu temperei com alho, cebola, pimenta do reino e sal e uma saladinha com abobrinha, tomate e pimentão. Sei. E o manjericão o senhor colocou um enfeite aqui, Isso, né? isso. O ovo o senhor não utilizou? Não deu. Tá, não tem problema. Vamos já provar aqui Pode ficar à vontade. o teu preparo. O tomate o senhor colocou no preparo da carne. É, foi do molho. Do molho, Isso. né? Você vê que o macarrão, ele dá um colorido bonito no prato, né? Sim. A abobrinha, você fez algum preparo com ela ou não colocou ela crua? Não, Eu vi que você cozinhou na Isso, água, né? Cozinhei. Mas colocou algum temperinho, alguma coisa? Só sal. Um pouquinho sem sal. Adoro abobrinha. Inclusive, tem muitos pratos que você já preparou lá no Magazine pra gente com Com abobrinha. abobrinha. A abobrinha, ela é versátil, né? Você pode, aqui no caso, poderia rechear a abobrinha, Sim, colocar sim. ela redondinha e rechear com a carne moída. O macarrão você colocaria com queijo e presunto, molho de tomate, ficaria bom. E não vejo a necessidade desse pimentões de tomate aqui. Só a abobrinha aqui já poderia compor era o suficiente, tá? Tá. O ovo o senhor não colocou, né? Não. Na apresentação poderia ter colocado um pouco menos, né? Um pouco pra poder menos, organizar melhor. o prato Pois está é. muito É bem de pedreiro, avantajado. Não, está bem avantajado o prato, porque se você colocar menos, Sim. a apresentação fica mais Sim, bonita, sim. tá? Sim. Manjericão enfeitando, adoro manjericão. Mas o sabor da bom. carne tá com sal? Como é que tá? Tá faltando um pouquinho aqui de pimenta do reino, pro meu gosto, tá? Tá. Mas tá bom. Eu fiquei De com sal medo tá de- bom? De salgar e de pimentar, Isso, né? coloquei a pimenta, Mas eu tá fiquei com bom. medo de... Então- Colocou o presunto. Se você tivesse feito na cocção, desculpa. Não, pode Ludmila. Se você tivesse feito na cocção da carne um presunto junto, ele dava mais sabor na carne, Sim. tá? Aí, É, quando a gente eu tem fiquei um com medo de presunto colocar com medo de que ficasse salgado, salgado. não salga não. Você controla ali depois, Ah, tá. tá? Tá bom. Então ele dá um saborzinho no molho. Se você vai fazer um molho à bolonhesa, você pode usar ou como é que fala, o presunto ou um bacon, que dá um saborzinho bem gostoso Tem no calabresa molho. também, né? Calabresa, Dá tá? mais gostinho. Ok. E eu vi que o senhor bateu o molho de tomate, Foi triturou. no mix. Eu queria ele, por isso que eu pedi em pedaços, que eu queria ele em pedaços aqui em cima, E tá? ficou um pouco seco, né? Seco, ele ficou, ressecou, né? Tá certo. Mas tá bom, parabéns. Tá, obrigado. Vamos Obrigado. à próxima bancada agora da Daniele. Daniele, boa noite. Boa noite. A que tava mais calma na cozinha, né? Tudo bem com você? Aparentemente, né? Aparentemente, tudo Tava bem? sim, tudo bem. Prazer. E aí, Daniele? O que você fez aqui pra Eu nós? optei mais pelo simples, pelo básico, que eu costumo fazer em casa, né? Eu fiz o molho vermelho, assim, mas não muito estilo bolonhesa, porque faltou um pouquinho mais, Mais de tomate. de tomate, né? Quis fazer, mas eu utilizei o molho de tomate assim inteiro. Então deixei que aos pouquinhos Eu tô vendo os fosse pedaços os de pedaços. tomate aqui. Vamos lá ver o teu preparo. Ainda colocou uma gema mole ali por cima. Colocou. Sim, Eu usei. achei legal essa gema mole. Fica gostoso, né? Obrigada. A apresentação ficou Ficou boa. Trabalhada, né? Ficou boa. Ressecou um pouquinho porque ficou no forno, mas estava um pouco úmido, mas espero que... Primeiro eu olho o cozimento do macarrão. Adoro macarrão al dente. Todos os três cozinhou bem o macarrão, não deixou ele ponto, no né? ponto, certinho. Veio com a carne. Vocês viram que o simples dessa caixa, ele se tornou difícil, né? Sim.
É que na hora ali da pressão dos 30 minutos, faltam ideias. Na verdade, eles ficam com muito medo de criar alguma coisa e não dar tempo, né? Isso, de arriscar. Exatamente, é verdade. Fazer algo diferente e não dar tempo. Quando eu olhei a Mais carne, tempo. já vi para colocar o macarrão e o molho. Tô com fome, hein, gente? Essa hora, né? O jantar, né? É. Lembrando que quem decide o resultado desse primeiro desafio é a nossa convidada. Eu experimento mesmo só de gaiata, né? Porque tá aqui pertinho da comida e não comer, não tem como. Uhum. Ela utilizou um manjericão aqui na sua apresentação. Poderia ter no Na cozimento carne, da também carne, coloquei né? no cozimento, Colocou, eu coloquei senti um pouquinho de sabor. Umas folhinhas. É isso mesmo. E a abobrinha eu coloquei ela na Eu carne. vi, eu você ralei. ralou e colocou no cozimento da carne. Tá ótimo, Daniela. Logo de começo, o que me surpreendeu foi que ela disse, eu estava te vendo e vi que você estava cozinhando bem tranquila, estava ali já familiarizada com as coisas e era mais calma que eu vi. Então me surpreendi porque eu me achei que eu estava super nervosa lá cozinhando, porque tenho um hábito de cozinhar e lavar as coisas. Luciana já experimentou aqui os 3 pratos. Agora ela vai pensar um pouquinho e decidir quem vence o primeiro desafio, que tem uma vantagem importante no segundo. Luciana experimentou os 3 pratos, fez a sua avaliação. No geral, o que você achou? Eles fizeram praticamente quase que a mesma coisa, né? Que é o comum de casa, né? Quando você vê uma carne moída, né? Eu chamo de carne moída, aqui em Manaus é picadinho, né? Picadinho pra mim é aquela carne que tu corta na faca. E então eu achei assim, ficou muito no comum, né? Porque o que eu idealizei, o que eu preparo, foi totalmente diferente do que vocês fizeram. E existem muitas outras possibilidades, principalmente para a abobrinha, que foi o que eles tiveram mais dificuldade. Exatamente. A abobrinha veio para dificultar, porque não é um hábito, né, de comer abobrinha, né? Então, assim, gente, ali nessa caixa eu faria uns 5, 6 pratos. É, porque a abobrinha dá pra fazer massa como se fosse pra lasanha. Exatamente. Dá pra filetar e servir Filetar a grelhada, abobrinha, fazer ela de lasanha. ralada, fazer macarrão de abobrinha. Exato, tem muita coisa. E a carne você pode fazer um hambúrguer, como ela fez, mas não ficou muito saboroso o hambúrguer dela. Mas você pode fazer uma almôndega recheada com queijo e presunto, ela boleadazinha, que é rapidinho. O ovo era para dar liga na sua carne, para fazer a almôndega, para fazer um polpettone. Eu vejo aqui na cozinha tem um monte de coisas que você poderia ter utilizado, uma farinha de rosca, ficaria muito bacana o polpettone junto com o macarrão. E você colocaria o molho de tomate, só o molho de tomate, com a abobrinha em cima, ela ralada ou ela filetada, ela passada na frigideira, que ela é de fácil cozimento. Então, gente, eu tenho assim... Muitas possibilidades, Eu né? viajo, tá? E olha, aí fica a dica pro segundo desafio, para usarem mais a criatividade. Só que o critério que a Lu falou que usaria primordialmente é o sabor. Sabor de cada um dos pratos. Então, quem vence o primeiro desafio é... Pode falar. A nossa participante de vencedora, né? Que estava com sabor, com a carne bem saborosinha, bem assim, no critério que eu preparo o meu, né? Foi a nossa convidada, a nossa participante, a Daniela. Daniele vence o primeiro desafio. No caso dos outros 2 participantes, faltou mais sabor no prato como um todo, né? Exato. Mais temperinhos. Mais um temperinho. O sal é o que dá o sabor. Você pode colocar tudo que você quiser no teu preparo, mas se não tiver sal, não tem sabor. Então ele realça, né, tudo que você coloca dentro do prato. Fica a dica, não tenham medo do sal, mas também cuidado no próximo desafio. E depois do intervalo, tem aí o desafio temático. Cada um vai receber uma caixa e quem decide a ordem das caixas é a Daniele. Já, depois do intervalo.
De volta agora para o segundo e decisivo desafio. A Daniele venceu o primeiro, foi escolhida pela nossa jurada, Luciana Felicore. E nesse segundo desafio, que é o decisivo, ou seja, todo mundo ainda tem chance de levar o troféu e o dinheiro para casa, são 3 caixas temáticas. E aí você vai decidir quem vai ficar com cada uma delas. Isso para tentar lhe dar uma vantagem para o segundo, mas por enquanto você só vai saber mesmo o tema da caixa. Os ingredientes todos vão saber juntos e depois. Vou te falar os temas e aí você vai decidindo, tá certo? Tá. Tem a caixa cordeiro, ave e carne. Com que caixa a Cirlei fica? Cordeiro, ave e carne. Cordeiro. Cirlei fica com cordeiro. Sebastião fica com qual? Com carne. Com a carne. E você fica com a caixa de ave, então? Isso. Você manda melhor no frango, né? Sim, mas é um pouquinho mais prático, né? Mais rápido de elaborar uma receita, assim, dependendo do tempo, né? Porque às vezes o tempo que é um pouquinho contra. Em casa é mais tranquilo, tu não tem que estar olhando no relógio, nada. Mas assim. precisa ter bastante sabor, né? Bastante sabor. Todos os 3 tem que colocar sabor. Aquele pois é. cordeiro eu quero ver como é que ela vai preparar. E o que dá a preferência que fica é o sabor, né? Então aí, vamos Coloquem lá. Quem... bastante sabor e usem a criatividade para esse segundo desafio. Então agora vocês vão receber as caixas para daqui a pouquinho conhecer os ingredientes. Fiz assim, de modo espontâneo, não fiz pelo lado assim, dizer que é mais difícil para um, ser um pouco mais fácil para mim, entendeu? Então eu fui falando. Curiosos para conhecer o ingrediente desse segundo desafio? Então vamos acabar com essa curiosidade. Podem abrir as caixas. A minha frase de pensamento foi exatamente assim: nossa, nunca preparei cordeiro na minha vida. Aí eu até soltei na gravação, assim, de dizer, Cordeiro de Deus. Gostei sim, gostei. Achei legal. Mas se ela tivesse me dado frango, que era que veio frango com piqui, com quiabo, eu acho que eu teria dominado melhor o prato. Fiquei um pouquinho mais preocupada por causa de ser a galinha caipira. Eu esperava ser uma ave, mas não que fosse uma galinha caipira. Podem ir tirando os ingredientes enquanto isso. Tem farinha de milho. Não, é farinha branca, né? Não, farinha de milho. Farinha de milho. Que é o queijo, Isso. quiabo. Quiabo. Qual é o nome desse queijo? É o Esse é Parmesão. 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 Pequi. 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 Exatamente. Primeira vez que eu... E um franguinho. Frango. Olha, tem caipira. até os ovinhos dele. Milho. Dela. Milho. Dá pra fazer muita coisa gostosa aí, hein? Dá. É uma galinha caipira e aí ela tem um tempo maior de cozimento, né? Cozimento, é um desafio muito grande cozinhar, hein? Espero que essa galinha esteja daquelas mais novinhas. A dica que você dá é colocar menos pedaços pra cozinhar mais rápido? Tem que botar na pressão, né? Sim. Então já fica a dica. Já fica a dica. Aqui na bancada do Sebastião tem a carne, bacon, champignon, vinho, alecrim, cebola roxa, batata. Isso aqui Alcaparras. são Alcaparras. Ela é bem salgadinha, né? Tem que ter cuidado. Sim. O teu prato primeiro estava sem sal, mas aqui você já pode salgar, tá? Sim, Cuidado. Sim. Tá tranquilo? Tá tranquilo pra você? Tá. Eu tá também ótimo. achei tranquilo esse aqui Né? pra você. Tá olha. ótimo. Vai ficar legal. Capricha nos ingredientes Sim. aqui e às vezes nem precisa mexer em nenhum dos acompanhamentos que tem na bancada, né? Só nos temperos mesmo. Pra poder valorizar o que tem boa aqui. Já já ela vai dar mais dicas. E agora na caixa do cordeiro. Cordeiro. Cordeiro de Deus. Tem piedade de nós, né? Tem piedade. Você tem aqui mostarda, né? É um desafio, né? Batata bolinha. Você E tem aqui é a batata doce. Mandioquinha. Não é batata doce não, É. tá? Ok. E aqui tem vinho e Vinho e o molho shoyu. Molho shoyu. Tá bom. Aqui o teu cordeiro tá bacana, tá bem... Acho que é. Não é molho shoyu. É Porque shoyu a gente já tem aqui. Então, o que será isso? Não sei se é molhinho.
de inglês. Deixa eu ver. Não, vinagre balsâmico, eu acho que é. Vinagre balsâmico. Ah, meu amigo. A gente conhece. Aqui tem hortelã, tem o alecrim. Alecrim. Tá? Botar mais um temperinho aí. Qual a tá? dica que você dá pra carne, Lu? Esse cordeiro, ele tá bem fácil de dar cocção dele. Ele tá fininho, Tá né? fininho e é uma parte muito boa de cozinhar. Precisa ir pra panela de pressão? Um pouquinho, Então pronto. tá? Ele tem mais tempo de preparo. Eu não sei o tempo aqui, né? Pois é, Não, esse é o mas- desafio, é o tempo. Aí esse tempo que eu também, pra mim, é um desafio aqui. Então, uma grande preocupação para esse segundo desafio tem sido o tempo que eles vão ter para preparar esses pratos. Bom, agora vocês vão ter 45 minutos para poder cozinhar, fritar, elaborar, preparar um prato bem gostoso e criativo para esse segundo e decisivo desafio. Preparados? Sim. Então podem começar a trabalhar porque tá valendo. Boa sorte. Agora sim, 45 minutos dá para fazer tranquilo. Como eu não conheço a carne do cordeiro, eu nem conseguiria julgar se ela é dura ou se é fácil de cozimento, né? Então, inicialmente, eu coloquei na panela de pressão, achando que deveria ter um tempo, pelo menos uns 10 minutos de cozimento, para poder eu selar ela no forno, né? São ingredientes fáceis, né? Mas como eu já falei, né? É muita pressão, é ansiedade, é o nervosismo. A dificuldade mais é da galinha caipira, do tempo do cozimento dela.